Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Sport conquistou um importante resultado diante da equipe do Bahia, 1-0. Mais uma vez o Sport vencendo por 1-0 na Série B do Brasileirão, um resultado que aproxima ainda mais o Sport do G4, desta quarta colocação que hoje pertence ao Vasco da Gama. Mas esse jogo foi o que abriu a rodada e o Sport vai observar o jogo do Londrina contra a Tombense, além também de observar o jogo do Vasco da Gama contra o Náutico. A torcida será para o seu rival na próxima sexta-feira, sem dúvida alguma, um jogo de suma importância para as equipes, né? E tendo em vista que o Sport vai perceber que torcer para o Náutico vai ser a melhor solução para a partida da próxima sexta-feira. A gente analisando esse jogo e trazendo um primeiro tempo que não foi atrativo tecnicamente, o Sport apresentando muitos erros de passe, um Sport que investiu muito em bolas alçadas à área. É bom a gente ressaltar também que o Sport foi falho em algumas das situações que o Bahia acabou tendo de ataque e não aproveitando, muito pelas escolhas do técnico Anderson Moreira, que para mim falhou absurdamente na escalação da equipe do Bahia, quando ele coloca Raí Nascimento, quando ele coloca o Rodalega, quando ele aciona o Igor Torres no ataque. Do meio para trás, um Bahia equilibrado, né? Investindo na marcação, um Bahia que se sabia que jogaria mais fechado, mais retraído, esperando a equipe do Sport. Foi a tônica da partida, mas um Bahia que não soube lá na frente se haver, né? Um Bahia que também esbarrou na defesa rubro-negra, que embora em alguns momentos com o Fábio Alemão tenha passado alguns percalços dentro do jogo, conseguiu se segurar diante de um improdutivo Bahia que não levou perigo à meta do goleiro Saulo. Saulo não trabalhou seriamente, podemos dizer assim, em nenhum momento dentro da partida. Eu vi apenas uma chegada do Bahia, que foi até uma saída do Saulo pelos lados, mas nada que pudesse, de uma certa forma, levar tanto perigo assim à meta rubro-negra. O Sport chegou em oportunidades com o Wagner Love, né? Oportunidades desperdiçadas de um Wagner Love que hoje no Sport se apresenta mais como um construtor do que propriamente como um definidor. Tem pecado nas finalizações. Eu até citei lá no meu Twitter, né? Se o Sport hoje ele tivesse as finalizações do Wagner Love, pelo menos uma por partida, né, sendo concluídas a gol, talvez a equipe rubro-negra já estivesse dentro do G4, né, esperando o desenrolar da rodada para depender apenas de si nessa reta final da Série B. Né, tem desperdiçado muitas chances, o próprio jogador reconheceu isso em entrevista, mas o Sport vai precisar melhorar nesse quesito. E foi até uma proposição que eu coloquei lá no meu Twitter, porque a gente viu hoje a partida abaixo que foi feita do Giovani. Giovani não fez um bom jogo, errou praticamente tudo que tentou. E com a entrada de Love um pouco mais por dentro, não sendo aquela referência, né, deixando até essa função para o Gustavo Coutinho, o Sport funcionou mais, principalmente com as entradas do Wanderson e do Facundo Labandeira. Gustavo Coutinho hoje entra na vaga do Kaique. Com esse gol, ele se afirma ainda mais como um dos titulares dessa equipe do Claudinei Oliveira. Dificilmente perderá essa condição de titular visando a próxima partida. E é um cara que vem ganhando espaço, né? Um cara que já tem marcado aí gols importantes com a camisa do Sport. E hoje foi a sua vez, né, de brilhar, né, em mais uma rodada da segundona, saindo com esse gol importante num confronto direto que o Sport havia perdido no primeiro turno e agora no segundo turno consegue se recuperar com esse resultado. A gente viu um Sport que em algumas circunstâncias estava pedindo para ter um outro volante por dentro. Sport que se posicionou praticamente no 4-4-2, tendo o Fabinho como um cara caindo pela direita, o Juba caindo pelo lado esquerdo, e um Sport que deixou Wagner Love e Gustavo Coutinho como as referências. Um Love mais construtor, um Gustavo Coutinho que praticamente ganhou todas as bolas para os defensores da equipe do Bahia. O Sport só não foi efetivo nas finalizações.
e algumas das mexidas que foram bem questionáveis feitas por parte de Claudinei Oliveira, como por exemplo a saída de Sander. Acredito que nenhum torcedor do Sport concordou com a saída do Sander, porque ele que estava fechando aquele setor esquerdo de defesa. Um cara que estava fazendo uma boa partida, em detrimento à partida do Luciano Juba, por exemplo, que não fez um grande jogo. Em todas as bolas que Juba esteve com domínio, ele estava tentando cruzamentos ou algumas bolas alçadas, o famoso chuveirinho. Não tinha a criatividade necessária para tabelar, para buscar um companheiro pelo chão, buscando uma troca de passes mais envolvente. E é um jogador que, para mim, assim como o Fábio Alemão, assim como o Giovani, deixou a desejar na partida de hoje. E no mais, as substituições mais uma vez funcionaram. Substituições essas que já vêm se configurando na equipe do Sport, e esses jogadores já vêm pedindo passagem na equipe principal. Foi um Sport que não sofreu diante da equipe do Bahia e teve ainda mais o domínio do jogo com as entradas do Wanderson, com a entrada do Facundo Labandeira. O Denner não entrou mal na reta final do jogo, foi um cara que contribuiu em algumas situações, até mesmo para as chegadas ao ataque com mais velocidade até do que o próprio Giovani. Não se credencia, na minha visão, para ser um titular, mas uma opção viável, para o segundo tempo, quem sabe. Não vejo o Denner como titular ainda no Sport. Tem jogadores à frente que pode produzir ainda mais, para a equipe rubro-negra do que propriamente o Denner. E no fim das contas, quando o Sport acelera o seu jogo, o Sport consegue chegar ao gol. Muito pela regularidade do Eduardo. Eduardo tem sido um grande jogador da equipe do Sport. Ele acaba dando um passe, para o Wagner Love, que tem a percepção de movimentação do Facundo Labandeira. Ele dá logo de primeira. O uruguaio não tem a fominha de finalizar, joga para a equipe e acaba acionando o Gustavo Coutinho, que de frente não desperdiça e coloca o Sport em vantagem. O Sport ainda teve outras oportunidades puxadas de contra-ataque com o uruguaio Facundo Labandeira, que no segundo tempo entrou muito bem. Foi um jogador que conseguiu e vem conseguindo agarrar essas oportunidades dadas a ele na etapa final. Ainda eu tenho essa curiosidade de ver como o Facundo Labandeira vai se posicionar num jogo inteiro, nos 90 minutos dados a esse uruguaio. Como é que ele vai ser em campo? Até porque o torcedor só tem a impressão de Facundo Labandeira vindo da reserva. Como ele seria titular, nessa equipe? E eu até lá no Twitter esbocei um provável Sport do meio para frente, que para mim hoje seria o ideal para essas partidas. Um Sport que em alguns instantes estaria num 4-4-2, mas quando atacasse o Sport e teria muita gente para produzir, até mesmo por essa escassez de gols, essa falta de gols do Wagner Love, o Sport poderia ter Fabinho e Ronaldo como uma dupla de volantes, como já vem sendo, o Wagner Love na vaga do Giovani, vindo um pouquinho mais de trás, vindo por dentro, tendo o Gustavo Coutinho como a referência, Wanderson de um lado, Labandeira do outro. Pode ser aí uma solução para que o Sport possa tentar solucionar algumas deficiências que esse ataque ainda possui dentro das partidas, e essa formação do meio para frente é interessante. Com a volta do Thierry à zaga, hoje ganhou alguns minutos, já fazendo sombra a essa partida que o Fábio Alemão fez em alguns instantes instável, não foi um jogo seguro do Fábio Alemão. Eduardo bastante regular, já citava aqui, o Sport hoje, na minha visão, tem dois bons laterais, se encontrou com os laterais. Eduardo, uma grata surpresa por tudo que já aconteceu com o jogador. O Sander também fazendo aí boas partidas, hoje acabou sendo sacado até para a bronca do torcedor, e no fim das contas o Sport conquistando um importante placar. Mesmo com as entradas do Matheus Davó e do Jacaré, a entrada também do bom jogador Emerson Santos, o Ricardo Goulart também acabou sendo acionado pelo Enderson Moreira, mas no fim das contas deu o Sport e o Sport conquistou um importante resultado. Agora é secar o Londrina contra a Tombense, secar o Vasco da Gama que joga em casa contra o Náutico e tentar aí essa aproximação já para que na próxima rodada o Sport tenha a possibilidade de, diante do Grêmio, continuar pontuando, e caso um bom resultado, o Sport já tenha a perspectiva de penetrar no G4, que é o grande anseio da equipe, essa volta à primeira divisão, mas tudo passa também por essa mudança de áreas da equipe. O Sport precisa pontuar fora de casa.
dentro de casa tem feito seu papel. O Sport hoje pulou da sexta para a quarta colocação como mandante da Série B. É uma campanha incontestável dentro de casa. 4 empates, 10 vitórias. A única derrota na região metropolitana foi na Arena de Pernambuco contra o CRB. Então, de fato, o Sport vem fazendo um campeonato consistente em casa. Terceira vitória seguida por 1-0. Terceira vitória seguida em casa, onde o jogo é decidido no segundo tempo, muito pelas alterações e por esses jogadores que vêm pedindo passagem na equipe do Sport para assumirem a cadeira de titular na equipe de Claudinei Oliveira. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. E a pergunta que não quer calar: estarão na torcida pelo Náutico na sexta-feira os torcedores rubro-negros ou pela derrota do Vasco, né? Não levando em consideração o rival? E a questão do Londrina, né? Torcer para Tombense é uma outra equipe que também está ali, né, querendo chegar, se aproximar também da equipe do Sport. Seria mais uma equipe na briga? O empate seria um resultado melhor? Comenta à vontade, se inscreve, dá a tua opinião e vem aqui no canal do Futebol Pernambucano, o canal do Anderson Batista. Até a próxima, pessoal!